agora a gente vai receber com muito carinho, muito orgulho e também com uma amizade de longa data e uma felicidade enorme de receber aqui no nosso programa, no Mundo dos Esportes, meu querido Zico. Fala, Zico, boa tarde, como vai? Boa tarde, Fernandinho. Tudo bem? Prazer grande estar aí com você, estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Muito legal. Muito obrigado. Você é um cara que tem uma gentileza e um coração enorme. Pelo tamanho que você tem, pelo que você representa no futebol, você sempre solícito, sempre atendendo a gente. Você não tem ideia da felicidade de estar trocando uma ideia com você e da felicidade das pessoas que gostam de você e sempre ficam muito felizes de lhe ouvir, como aqui no nosso estúdio, uma flamenguista que fica emocionada de falar com vocês e que você vai me permitir, a Ana Paula Rodrigues, uma das principais jornalistas aqui do Grupo Bandeirantes, ela é sua fã e ela estava com vergonha de falar com você. Eu falei, ô Ana Paula, o Zico é um ser humano diferenciado, é uma pessoa especial. E a Ana tá olhando aqui pra mim, tá sem graça. Fala com o teu ídolo, Ana. Eu não sei nem o que falar, pra te falar a verdade, assim, eu travo. É a única pessoa que me faz travar. É você, viu, Zico? Porque eu encontrei com ele algumas vezes, trabalhando em eventos, eu não conseguia falar nada, eu sempre fiquei muda. Porque eu sou flamenguista por uma coisa de família, né? Meu pai é flamenguista, eu saí flamenguista também, e se eu paro para falar com meu pai sobre você, é engraçado porque ele fala, eu vi o primeiro jogo do Zico como profissional, com a camisa do Flamengo, no Maracanã, sentava sempre no mesmo lugar do Maracanã, e aí tinha uma história de que o Flamengo tinha saído jogando com a bola na direção contrária da torcida, senão o time perdia. Então, assim, é tanta história, é tanto amor, é tanto carinho, que quando eu olho pra você, eu penso no meu pai. E aí eu não sei nem o que falar, assim, eu tô sentindo que o meu rosto olho de lágrima? Pior é que eu tô mesmo, eu tô sentindo que o rosto tá vermelho, assim, e tal, de nervosismo, porque é parte da minha história. É parte da minha infância, da minha vida adulta, sempre foi isso, sentar pra ficar ouvindo meu pai contando as histórias do Zico que ele viu em campo pelo Flamengo. Que coisa, hein, Zico? Ô, Galinho, isso, obrigado, que coisa, hein? Obrigada, eu Ana que te Paula, agradeço, muito né? Legal. Teu pai deve ter visto grandes momentos lá. Pô, demais, demais. Não à toa sobrou amor pra passar pra frente, né? Isso aí, tem que passar para frente aquilo que a gente consegue, que a gente gosta, que a gente ama, que nos faz feliz. Então não pode ficar parado, não. Você viu, Ana? Não ardeu, não doeu e tá aí falando com o teu ídolo. Eu chego tá gelada, mas é isso, obrigada. Agora... Nada, é um prazer. Fernandinho, vê se você bota seu programa pra mais cedo um pouquinho, hein, pô. Pô, mas eu sei que você acompanha toda noite, rapaz. Eu já tentei aqui, falei com o seu Johnny Toda Saad. não. Eu sei que você tá sempre ligado. Eu só vejo você lá no jornal. Você vai dormir antes no Jornal da Noite. Dou só aquele recado. No mundo... Isso, dá aquele recado, aí eu vou dormir. Pô, Galo, sabe que é um orgulho muito grande toda vez que você fala que acompanha a gente, a responsável. Você, principalmente, tem uma história enorme aqui no Grupo Bandeirantes, sempre atendendo a gente, trabalhou aqui com a gente, com o Luciano do Vale, uma parceria maravilhosa. E você é uma das vozes muito importantes do futebol, né? Representa um país, representa uma nação, e você sempre, no momento que é necessário, você esteve presente. Inclusive quando teve no Ministério dos Esportes. E agora você teve essa semana uma participação importante, que a gente está tendo uma transformação muito grande, né, Zico, dessa nova lei tributária no país, que está mudando um pouco as regras, principalmente no que diz respeito ao esporte, com a SAF e também com esse novo modelo de arrecadação. O que você, o presidente do Flamengo, tiveram conversando no Ministério para tentar equilibrar essa história, Zico? Olha, foi um dia muito proveitoso, né? Principalmente porque a gente foi atendido por todos. A Comissão de Esportes, lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, no Planalto. Então, foi uma grande excursão que nós fizemos num dia só. Foram quase 8 horas ininterruptas. E não deu nem para almoçar. Então, todo mundo mostrando o que está acontecendo, né? Foi feito uma lei lá que
26 de dezembro, se não me engano, e aprovada no último dia do ano. E eu não entendo, sabe o que é? Que na hora de fazer essas coisas, não existe talvez uma comissão de pessoas que vivem o dia a dia disso tudo. Eu lembro quando eu estava na Secretaria de Esporte, a gente estava tentando mudar a lei que estava já ultrapassada, aí eu enviei como secretário, né, uma notificação para todas as associações, confederações, federações, clubes, para aqueles que tivessem alguma coisa para colocar, nos mandassem. Ninguém acreditou muito, não. Se chegaram só umas 10, foi muito. Mas nós tocamos para frente, fizemos a nossa comissão, foram 4 meses de estudos, de visitas a países que tinham acabado de fazer as leis, e a coisa funcionou. E depois de 1 ano ela foi aprovada. E foi uma coisa que mudou bastante o esporte, renovou tudo e ficou bem mais democrático, participação firme da comunidade esportiva. E dessa vez, sei lá, eles estão... Uma machadada de cima para baixo, né, Zico? De cima para baixo, e uma coisa meio estranha, que vocês estavam igualando coisas desiguais, que foi o primeiro ponto, né? Você não pode igualar um clube que é sem fins lucrativos com um que é lucrativo, que é o chamado clube empresa, né, que é a SAF. Então, acabava a SAF pagando menos imposto e eles têm lucro do que os clubes normais que não têm... os associativos ainda, né? Os associativos, que é a maioria no Brasil. O Flamengo ficou como porta-voz de todos, não foi só o Flamengo isso. Não é só o Flamengo que faz esporte olímpico. O Flamengo tem 11 modalidades, ganha um custo muito grande. Então, cara, você vai pagar um imposto maior do que uma empresa que não faz nada pelo esporte. Como é que vão ficar os atletas nisso? Outra coisa, esse menino que venceu o esqui, a medalha de ouro. Sim. O cara pagando imposto pelo prêmio que ele recebe. Isso é um outro absurdo. Está defendendo o Brasil. A questão dos materiais. Os que tem no Brasil, tudo bem, pô, vamos usar os do Brasil, e eles são usados. Agora, tem esportes que não fabricam aqui no Brasil os materiais adequados. O remo, a canoagem é um exemplo claro disso, Zico. Os barcos são importados. O próprio esqui, né? Sim. Agora. Então, é lógico que as pessoas que estão olhando isso, que estão definindo isso, elas precisam ter esse entendimento, tá? Não é só você arrecadar, só receber imposto. E o esporte, como é que fica? Foi o que o BAP falou lá. Ele disse, eu tenho 11 modalidades olímpicas. Eu gasto 70 milhões por ano. Eu só recebo 34, então eu já tenho um prejuízo de 36, ainda tenho que pagar mais. Para mim é muito mais cômodo acabar com as modalidades olímpicas, fazer só o futebol. Sem dúvida. Porque o Flamengo arrecada muito mais o futebol. E ele tá errado? Não tá, cara. Tem uma consequência disso. E, Zico, qual foi a receptividade dos órgãos que vocês conversaram, das pessoas que vocês conversaram? Pode haver alguma alteração? Pode haver uma alteração? Eu acho que pode haver, e tenho certeza que é uma grande oportunidade para se fazer isso. Porque estavam lá presentes todas as autoridades, né? O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Laporta, o presidente o Maciel da Confederação Brasileira de Clubes, da Paralímpica, atletas medalhistas pelo Brasil, tinham 12 ou 13 atletas que foram medalhistas em Olimpíadas. Então, a comunidade brasileira, outros clubes associativos, clubes, e lógico, foram colocadas
principais autoridades, principalmente do Senado e da Câmara e do Planalto, aquilo que está sendo pleiteado, né? Então, a decisão está com eles agora, né? A CBF marcou presença, Zico? Não. Eu acho que a CBF não diz muito respeito a isso, não. Sabe? Mas poderia estar sendo representada. Eu acho que deveria, né? Sabe? Não poderia se omitir nesse momento, né? Mais um apoio, né? Entendeu? Ô Zico, como é que você está vendo esse fenômeno das SAFs? Você que conviveu Olha, em N situações. Fernandinho, eu fui um que colocou na lei em 91, quando eu era secretário, existia já essa possibilidade. E muita gente, a maioria não quis, não aceitou. Ah, não, isso não vai dar. Não. Cara, e passa esses anos todos, agora é a solução para o futebol brasileiro, para os clubes. Não se entende uma situação dessa. Eu joguei em clube que na época era SAF, que era um clube empresa, é uma coisa... A Udinese, por exemplo, era um time que só tinha futebol, o local, né, é onde ficava a diretoria, era uma casa lá simples. Sim. Tinha lá o campo, pronto. E os treinamentos, tá. Aí joguei num clube associativo como o Flamengo. Então é uma diferença brutal, né? Que você tem que, através, muitas vezes, só do futebol, dar condições a que haja outras modalidades. E como acontece também em clubes no Brasil, como Pinheiros e outros mais, em basquete, lá, Franca, essas coisas todas, que são clubes associativos, né? Ô Zico, então eu acho perdão. que a SAF, ela pode muito bem ser uma solução. Agora, quando você faz uma SAF, você não pode entrar numa SAF e deixar o passado para trás. É muito mais cômodo. Ah, tá, e aí? O clube tem um prejuízo enorme para ser pago. Tem profissionais, jogadores, técnicos, pessoas que trabalham lá. E aí você... eu entro hoje, faço uma SAF, eu só dou cuidado daqui para frente e o passado não existe. Então, tá muito fácil isso hoje. Todo mundo quer virar SAF por causa disso. Porque eles não querem cumprir o que aconteceu atrás. As dívidas do clube. Sim, estão repassando elas, né? Estão repassando para elas. Isso daí aí é cômodo, né? E ainda vai... fazem um documento que você paga menos imposto que aqueles clubes que investem demais em outras modalidades. Então, eu acho que isso é um absurdo, né? Ô Zico, você acredita que nós vamos ter nós já estamos tendo um desequilíbrio grande no futebol brasileiro? Pela parte econômica, né? Clubes organizados como Flamengo, Palmeiras, agora o Cruzeiro, que tem um dono que investe bastante. A gente está vendo um hiato no futebol, um buraco se abrindo no futebol brasileiro, que o poderio econômico vai fazer a diferença, como é na Espanha, um campeonato de 2 clubes, na Inglaterra um de 3, na Itália um de 2, na Alemanha um time só. E essa chegada da SAF não vai acentuar esse desequilíbrio, Zico? Existe essa possibilidade, né? Mas se tá numa lei, eu acho que a gente tem que respeitar a lei. Agora, cada um procurar fazer a melhor gestão possível, né? E não deixar entrar aproveitadores que possam só se beneficiar financeiramente numa situação como essa. Eu acho que essa é a preocupação, né? Esse é o desafio, né, Zico? Porque a gente, como você estava dizendo, a nova lei, a nova regra tributária no Brasil, ela acaba não com a isenção, mas diminui os benefícios tributários que os clubes que são associações esportivas sem fins lucrativos, elas passam a pagar um percentual maior de imposto de renda. E a SAF
o clube que virar SAF, ele passa a pagar um percentual menor. Então, indiretamente, você está empurrando os times para a SAF. É uma maneira que o governo, talvez indiretamente, tenha encontrado para forçar essa situação da SAF, até porque vai arrecadar mais, porque as contas vão estar em dias, porque um dos grandes déficits e débitos dos clubes são com tributos federais, estaduais e municipais. É um dinheiro que não entra no caixa do governo. O Corinthians renovou agora, aí devia 2, 3 bi, passou para 700 milhões, enfim. O governo, por que você acha que ele tomou esse tipo de atitude e qual ingerência isso pode ter no dia a dia do futebol, Zico? Eu acho que deve ter tomado essa iniciativa porque ele vai recolher mais impostos, né? Só pode ser isso. Mas tem uma consequência desportiva enorme, né, Zico? Enorme, exatamente. Mas é que eu te digo, na hora de se reunir, você tem que ouvir o outro lado também, para ver o que vale. Então, se tivesse talvez uma comissão de profissionais que vivem no futebol isso há muito tempo, podem explicar realmente o que pode vir a acontecer no futuro, a quantidade de atletas que vai ter dificuldade, a tendência de que a maioria desses clubes associativos possam terminar pagando mais impostos ainda. Então, o BAP foi bem claro com isso em relação ao Flamengo. Para mim é muito mais cômodo acabar com isso. Tu imagina o Flamengo não tendo o que ele tem de representatividade hoje, não tendo a possibilidade de ter mais os seus esportes olímpicos. Olha que o Flamengo foi de ginástica, né? De natação, basquete, natação, vôlei, todas essas coisas. Entendeu? Então, eu vivi lá esse tempo todo, já teve seu ponto forte no atletismo, enfim, em diversas modalidades. Aí, agora, quando teve com grandes nomes, o Vasco já teve um momento também com isso, que muitas modalidades olímpicas eles fizeram. A maioria dos clubes de futebol são poucos os que entram mesmo nessas modalidades. Mas nós temos clubes grandes que disputam essas competições, essas modalidades, e formam atletas que são, no momento da Olimpíada, todo mundo quer que eles ganhem medalha de ouro, quer que ganhem isso, que ganhem aquilo, mas não oferecem as condições adequadas para eles se prepararem e competirem, né? Sem dúvida. E eu posso te dizer que eu, quando estava de secretário, não teve um atleta que fosse pedir algo na secretaria que ele não pudesse competir fora. A Secretaria de Esportes, apesar de ter poucos recursos, atendeu a todos os atletas, a todas as confederações, para poder manter os atletas num alto nível, um nível de competição. E foi aquela Olimpíada de 92, em Barcelona, que começou com o número de medalhas que foram conquistadas para o Brasil, coisa que nunca tinha acontecido. O que é importante, Zico, você e o pessoal que esteve reunido aí no Ministério e em Brasília, de uma maneira geral, é um alerta, porque os clubes cumprem um papel de formação desportiva, olímpica, como você disse, fora o futebol, que o governo não faz. Os norte-americanos, normalmente, o esporte olímpico deles é baseado no universitário. No programa universitário com apoio do governo. Aqui no Brasil, em vez de ajudar, estão pondo essa pedra no caminho, né, Zico? E eu acho que uma das coisas importantes que aconteceu lá em Brasília foi o fato de, no mesmo dia, todas os locais nos atenderam. E em nenhum momento deu a impressão de usar isso politicamente. Entendeu? Sim. Estava todo mundo bem concentrado em relação à questão do esporte. As pessoas que estavam lá pensando realmente no futuro do esporte brasileiro. Tá? Que é um esporte respeitado, que é um esporte que sempre procura oferecer as melhores condições possíveis dentro das suas possibilidades.
Então, isso também me chamou um pouco a atenção, já que a gente está ali, está mais observador, você passa só o tempo ali ouvindo, aprendendo e também vendo olho no olho das pessoas que estão contigo, se elas realmente estão dispostas a ajudar a fazer o melhor pelo esporte do Brasil. O que a gente tem percebido, Zico, fugindo um pouco dessa situação, que a gente está vendo uma geração de dirigentes muito mais preocupados, e isso eu acho importante, com a gestão do clube. O Flamengo é um exemplo de recuperação e de determinação em colocar as coisas em dia, funcionar da maneira que deve. A gente vê o Palmeiras no mesmo processo, a gente vê também no Cruzeiro, que é uma situação diferente, mas a chegada da SAF, e a gente percebe que hoje a diferença não só dos clubes, ela está representada dentro de campo, mas do lado de fora, com as gestões. É uma situação irreversível no futebol brasileiro. Nós chegamos no limite da responsabilidade administrativa, Zico. E uma outra coisa que eu acho é que existem muitos incentivos para todos esses clubes. E tem alguns que não sabem utilizar isso, ou talvez não tenham informações, sabe? Porque tem muita coisa boa que possa ser utilizada para você melhorar as suas estruturas, manter seus atletas, entendeu? E eu acho que isso muitas vezes é um pouco divulgado, ou um pouco orientado. Olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu estava falando isso com o presidente do Flamengo. As leis de incentivo ao esporte que estão aí, né? Que não são usadas, né? Estão aí para serem usadas, mas tem muita gente que não usa. Não usa porque talvez não tenha conhecimento, ou não usa porque não está com as contas em dia também, ou tem que dar satisfação ao governo. Porque então, quem tem atraso de impostos não pode se beneficiar disso, né? Exatamente, é isso aí. Então aí está um problema maior. Você não adianta fazer uma lei de incentivo se você não acertou as suas contas, né? Ô Zico, não sei qual é a tua posição em relação a isso, mas eu vejo com muita seriedade a posição do presidente BAP do Flamengo. No momento que ele assumiu o Flamengo, na gestão anterior, fizeram aquele barulho da compra do terreno, da construção do estádio, e o BAP disse, não, eu só vou construir um estádio se eu tiver o dinheiro. Estavam falando em 2 bilhões na construção, e o Flamengo hoje é o time que mais arrecada no futebol brasileiro, mas eu achei extremamente oportuno o posicionamento dele. Eu só vou fazer se eu tiver o dinheiro. Isso é uma coisa rara, que o futebol brasileiro sempre fez tudo sem ter o dinheiro, né? Cai um pouquinho aqui para aí. Eu vou Agora vou voltar. Melhorou. Boa. Eu não sei qual que é a tua posição em relação a isso, Zico, mas dentro dessa linha que a gente vinha conversando, eu achei muito corajosa e oportuna a presença e a postura do presidente BAP do Flamengo, porque quando ele assumiu o Flamengo, vinha naquela esteira da gestão anterior de comprar o terreno lá do gasômetro, construir o estádio, uma coisa de 2 bilhões, megalomania, gastar, vamos arrebentar. Isso era uma coisa comum no futebol brasileiro. E o Flamengo, teoricamente, até tem essa condição, porque arrecada muito, é o clube que mais arrecada no futebol brasileiro, que ganha demais. Me chamou a atenção essa nova geração de dirigentes, apesar que o BAP está há muito tempo aí no futebol, mas essa nova geração de dirigentes que tem cuidado com o dinheiro, com o patrimônio, com o que foi recuperado do clube. Qual é a tua visão em relação a isso? Opa, acho que caiu a linha com o nosso querido Zico. Oi, vai aí. Legal, agora vai. Eu não sei se você ouviu, eu estava elogiando a postura do BAP em relação à contenção que ele fez, em relação à onda que estava da última gestão, quando entrou o BAP, a pressão muito grande, a compra do terreno, do gasômetro, a construção do estádio, e era uma coisa de 2 bi, ele estava falando, e eu só vou fazer isso se eu tiver o dinheiro. Isso vai na contramão do futebol brasileiro, que sempre gastou sem ter, contando com o ovo chegando antes da galinha, né, Zico? É verdade, esse é um dos grandes problemas e nunca foi cobrado isso, né? Então, quando aparece um para falar sobre essas coisas,
eu faço com aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não vou fazer, eu não vou transferir dívida para quem vem depois. Entendeu? Eu também sempre fui. Como que você tem um compromisso até maioria de 3 anos nos estatutos dos clubes. Aí você vai, assume um compromisso de 5, que você vai sair no terceiro. É lógico que tem no estatuto a questão do conselho que aprova e tal, mas eu acho que essas coisas deveriam ser sempre. Você só poder fazer os teus compromissos até o final da tua gestão, que você não deixa nada para ninguém. Você pode deixar lucro, mas não vai deixar prejuízo para ninguém, entendeu? Porque você está beneficiando o clube nesse sentido. Eu acho que a gente, no futebol brasileiro, e de uma maneira geral na sociedade brasileira, meu querido Zico, a gente tem uma observação e uma postura meio estranha. Você pega o Real Madrid, o Florentino Pérez está há 25 anos comandando o Real Madrid. Olha o que ele transformou. Quando ele pegou o Real Madrid estava quebrado. Estava devendo 230 milhões de euros, ele vendeu o centro de treinamento, construiu um novo, faturou uma grana, montou os Galactos. Aí numa proporção completamente diferente, você pega o presidente do Mirassol, que está há 30 anos tocando o Mirassol, e o que o Mirassol fez no ano passado, a estrutura que ele demonstrou ter e como ele cresceu de uma maneira controlada, rígida e funcional. A gente fica limitando a gestão de um presidente de clube há 3 anos, para controlar o absurdo que normalmente tem sido feito. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue premiar uma gestão que é positiva, porque se coloca, só pode 3 anos, porque se o cara fizer uma loucura, não vai continuar, não vai perpetuar. Não está na hora da gente rever esse tipo de comportamento, Zico? O que tem que determinar a sequência de uma gestão é o sucesso, é a credibilidade, é a capacidade. O Flamengo é um time que tem 45 milhões de torcedores, o futebol, sem dúvida, é o carro-chefe, mas você vai numa eleição, você dificilmente vai ter 2.000 pessoas votando para decidir o futuro do clube. É uma eleição de um país, uma eleição do Flamengo, com a quantidade de torcedores, né? Mas exatamente, você poderia criar... A gente está com um pouquinho de dificuldade no contato com os... Caiu a linha, a gente vai tentar reconectar aqui com o Zico, a Clara Viterbo. A gente está conversando com o Zico, que ele teve junto com uma comissão de pessoas, esportistas, atletas, dirigentes, essa semana em Brasília, tentando rever essa situação que foi colocada com a nova regra tributária no país, em que muda o comportamento e a cobrança de tributos em relação aos clubes, que são associações esportivas sem fins lucrativos, que eles têm uma isenção ou uma cobrança mínima de imposto, e isso inverte a situação porque o governo indiretamente está tirando esse benefício e passando esse benefício para as SAFs, que teriam aí hoje, pagam um tributo na ordem de 25% a 30%, dependendo da categoria que se encaixa, e faria eles terem uma diminuição na tributação, colocando nos patamares que nós temos hoje das associações sem fins lucrativos. De qualquer maneira, indireto, clubes a se transformarem em SAF, porque é uma maneira também direta de você receber os tributos atrasados, que são bilhões de reais de tributos atrasados entre os clubes. É uma situação extremamente delicada, essa relação de débito do governo com os clubes, a dificuldade para você poder cobrar dos clubes essa situação, porque como disse o Zico, uma nação de 45 milhões de pessoas, e é impopular você cobrar isso, e torna-se aí ainda mais num ano eleitoral, torna-se aí uma medida impopular que pode ter suas consequências na urna. Tá de volta, Zico? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vamos despedir aqui. Tá certo, Galinho, eu tô segurando você demais. Só queria 2 situações. É o que você disse, o Flamengo é uma nação, 45 milhões, é uma eleição presidencial. Mas que caminho teria para poder colocar esse contingente também para fazer a escolha do presidente do Flamengo? É uma equação difícil, né, Galo? Mas equação difícil, mas seria justa, né? Sim. Porque hoje, ainda mais com a questão do sócio-torcedor, quer dizer, era uma participação mais ativa
e mais verdadeira em relação a você conseguir um número maior de uma decisão, né? Cara, que hoje você, com toda essa tecnologia, você pode perfeitamente chamar todo mundo para poder participar, entendeu? E não só aquele grupo seleto que tem ali. Galo, O esporte associativo está tudo bem, mas o Flamengo é um clube que tem uma diferença muito grande por causa do que ele representa no futebol, né? Sem dúvida. 2 questões para encerrar, porque a sua palavra é muito importante. O que você acha de gramado sintético? Eu nunca gostei e acho que não é para o futebol profissional. Mas respeito, né, quem tem suas opções. Agora, é só ver que as grandes competições não existem, né, isso. A FIFA, quando bota lá a Champions League, não tem campo sintético. Copa do Mundo não tem campo sintético. A Premier League não tem campo sintético. A La Liga não tem campo sintético. A italiana não tem campo sintético. A França não tem campo sintético. Então, sabe, eu acho que o futebol sempre foi jogado na grama e jogado com muita beleza. Então eu não vejo o porquê de ser mudado isso. Ô Galo, para encerrar... O que deveria existir era uma obrigatoriedade da manutenção de campos com condições para poder se jogar futebol. Sem dúvida, gramado bom. Para encerrar, Neymar meia boca, tem que ir para a Copa ou não, se ele não estiver voando? Eu acho que ele tem que ir. Não é questão de estar voando. O Neymar tem que estar com ritmo de jogo, que é o que precisa de jogador. Se ele estiver jogando e tiver com um número constante de partidas, eu não tenho dúvida de que o Ancelotti vai querer contar com ele. Você levaria? Eu levaria, ele estando jogando normalmente, um campeonato brasileiro, que é uma dificuldade grande. Poxa, não tem porquê não, né? Isso aí, eu também tô com você, tem que levar, é um diferente, é o cara que merece jogar, se tiver condições físicas, mesmo que ele tiver 80%, 70%, eu levaria, porque ele faz a diferença. Não, tem que estar 100%, tem que estar 100%. Se não tiver 100, não vai, Zico? Não vai, foi o grande erro meu, desrespeitei meu coração, eu não tinha, eu tava com uma lesão ligamentar e só me ferrei por isso, querendo ajudar. Boa, eu testemunho de quem viveu. Isso foi na Copa, né, Zico? Foi em 86. Eu tinha que operar o joelho, tinha uma lesão de ligamento cruzado, não podia jogar. O que aconteceu depois poderia acontecer num jogo e ser uma situação ruim, não treinava junto com os companheiros. Quer dizer, era uma situação meio complicada. Fiz todo o esforço que era possível e hoje pago muito por causa daquilo. Não, mas você não paga, você tem crédito, porque você é um dos maiores da história, um coração enorme, um ser humano adorado, não só pela torcida do Flamengo, mas por todo o brasileiro e no mundo inteiro para quem gosta de futebol. Queria agradecer demais a sua disponibilidade, nos atender aqui na Bandeirantes. Você sabe que você é da casa, você é querido aqui por todos e te agradeço de coração porque tá na madrugada me aturando lá no Sport Total, na TV Bandeirantes, meu querido Zico. Tá bom, um abraço, Fernandinho, um abraço para todos aí. Felicidades. Tá aí, grande Zico, uma das referências do esporte mundial, conversando com a gente aqui na Bandeirantes.